não é? Sentes que fizeste novelas a mais? Às vezes sinto, sim. Sim. A indústria pede isso, não é? A indústria sugou-me os um contratos bocadinho. pedem isso. Eu já não o tenho, acabou ano passado, e de certa forma, curiosamente, era uma coisa que ia acontecer, ou seja, eu ia renová-lo, porque isso foi... E depois, quando o Covid estourou, o canal retrocedeu. Eu também sou muito orgulhosa e, portanto, o João César Monteiro tinha uma frase em que dizia: não são vocês que me expulsam, sou eu que me vou embora. E, portanto, a partir de uma determinada altura foi esse o meu posicionamento e eu pensei, eu vou aproveitar este é o meu momento. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Acabo de chegar de uma reportagem sobre o desconfinamento dos cabeleireiros e barbeiros e um dos profissionais do setor com quem falei, quando soube quem era a minha entrevistada, disse-me logo que lhe tratara do cabelo nos bastidores de várias telenovelas e que tinha a melhor das impressões de si. Ela é ótima, inteligente e adora viajar. Passava a vida a falar de viagens com ela. De facto, é dos melhores assuntos para se ter com alguém. E tanta falta nos fazem as viagens para nos darem horizonte. Se bem que, como dizia há tempos o ator Miguel Guilherme, podemos fazer grandes viagens na nossa cabeça, no nosso bairro, nos nossos livros. E se fiquei com curiosidade por saber por onde andou a minha entrevistada pelo mundo, quero acima de tudo falar consigo sobre a sua arte e o seu caminho. Tenho à minha frente a atriz Dalila Carmo, que eu gosto sempre de ver representar, porque tem uma maneira muito própria de trazer verdade e humanidade às suas personagens. Isso é dom, é técnica, é muito trabalho, é saber dar-se por inteiro. Recordo-me dela desde a série Diário de Maria, na RTP. Éramos tão novos, Dalila. E já aí se percebia o carisma, o rasgo, a naturalidade com que vivia as histórias e emoções das suas personagens. E nestes mais de 20 anos, Dalila já foi muitas mulheres e viveu muitas vidas nesta vida, na televisão, no teatro e no cinema. E se há muita gente que a conhece mais da televisão, no cinema já trabalhou com cerca de 1,5 dezena de realizadores, de onde destaco Manuel de Oliveira, com quem se estreou em Valabrão, João César Monteiro, João Botelho, Margarida Gil, Tiago Guedes e Vicente Alves do O, com quem filmou Flor Bela, um belíssimo filme sobre Flor Bela Espanca, que lhe valeu o prémio de melhor atriz nos caminhos do cinema português, nos prémios GDA, nos Globos de Ouro e nos prémios Sofia. Há dias, Dalila publicou na sua página de Instagram um texto a que juntou uma foto de há muitos anos, onde faz uma análise à sua profissão, de onde tirei este excerto. Sabemos que o processo é desigual, muitas vezes injusto, que quantas pessoas tentam aperfeiçoar o seu dom e instrumento para depois ficar à porta, levar com a porta, vezes e vezes sem conta, sem que ninguém tenha a audácia de lhe explicar que, além da lotaria e do fator sorte, há mãos invisíveis que podem ajudar a dar o empurrão. E isso não funciona só para quem está a começar. Acontece a vida inteira. Penso nos vossos primórdios, porque não consigo esquecer a mala de sonhos e urgências e incontinências que eu trazia nesta altura. Tudo a um ritmo desenfreado, fora de compasso tantas vezes, só porque tinha pressa. Tenho pena de ter perdido essa pressa, ou de a sentir recalcada. E eu pergunto, o confinamento obrigou-nos a viver noutro tempo?
E a vida ensina-nos também a desacelerar, até nos sonhos e nos desejos. Sei que a Dalila está prestes a regressar aos ensaios da sua peça de teatro, onde entra inspirada no filme de John Cassavetes, Noite de Estreia, possivelmente um dos melhores filmes de sempre sobre o mundo dos bastidores do teatro, com estreia marcada para dia 22 de abril. Correto. É isso, está quase. Dalila será desta vez uma atriz em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta. Crises existenciais, quem não as tem? Um ator ou uma atriz, por se confrontar com tantas emoções e por estar constantemente a ser observado, criticado, escolhido ou rejeitado, a querer amor de volta, como todos nós, tem-nas mais? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Dalila, bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo, muito obrigada por me teres convidado. Muito obrigado por teres aceitado. Eu começo já por esta pergunta. Se uma atriz, como um ator, tem mais crises existenciais, nem que seja porque está sempre a confrontar-se consigo e com o facto de ser ou não ser escolhido? Eu acho que não é uma regra ser-se ator e em termos quantitativos termos mais crises existenciais do que outra pessoa qualquer, mas qualquer área da criatividade, e nomeadamente o ator, porque está muito confrontado com o seu espelho muitas vezes, pode de facto acentuar um bocadinho mais esse existencialismo, estamos incessantemente à procura de respostas, de várias respostas, e somos avaliados por muitas coisas. Há muitos fatores a considerar para a avaliação de um ator, como de que forma nos podemos reinventar, de que forma podemos continuar a criar sempre de raiz, sem nunca ligar o piloto automático. E eu também, particularmente no meu caso, eu sinto esse desafio permanentemente, porque também estou ligada muitas vezes a produtos onde é fácil ligar o piloto automático e onde termos de contrariar essa tendência. E muitas vezes essa falta de tempo dá ressacas enormes. E durante esses períodos de trabalho eu não questiono as coisas, porque se começar a questionar posso entrar num buraco muito escuro, mas ou seja, estou permanentemente em confrontação com essa parte realmente mais difícil e é mais difícil de dar respostas à nossa existência, não só como pessoas, mas também como profissionais. O que é que estamos aqui a fazer? O que é que queremos contar? Permanentemente. E os balanços são cada vez mais difíceis ao longo dos anos? Os balanços são mais dolorosos, não sei se são mais difíceis, nós também vamos aprendendo ou não, mas isso é um processo individual, cada pessoa vive à sua maneira, é muito pessoal, mas de certa forma também ficamos familiarizados com essa dor, com essa dificuldade, com esse conflito, ficamos familiarizados com o conflito, mas vai sendo cada vez mais doloroso. Eu doloroso diria que sim, porque deixamos de ter tanto tempo, não é? O tempo vai encurtando, e mais do que as marcas do tempo, que eu acho que podem ser difíceis de ver ao espelho, mas para todos os efeitos é uma coisa, as rugas, os cabelos brancos, o peso, o corpo a modificar-se, isso pode ser difícil, mas eu acho que isso é o nosso instrumento e temos de o valorizar, e valorizar não é com batidos verdes, valorizar não é com detox. Não é com detox, valorizarmos é termos consciência de que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, e não é só em termos de rentabilidade, eu tenho de fazer ginástica ou exercício físico para estar, não, é preciso saber aceitá-lo, e quando o aceitamos temos uma ferramenta enorme a nosso favor. Cuidar dele também, não é? Aceitá-lo. Cuidar dele, sim, sim. Cuidar dele. Eu posso ter uma boa genética e continuar assim. Tu tens um pacto, não sei com quem. Sabes que eu não vou ao ginásio, sou daquelas pessoas que vai 2 vezes por ano ao ginásio. Nós somos da mesma geração, é o que eu dizia há pouco, mas eu entretanto estou muito mais velho. Não, mas olha que eu também não noto. Mas olha, porque tu não conhecias antes. Eu era um espetáculo e agora eu sou este caco. Mas olha, sim... ao longo dos... Quer dizer, então não tens essa questão enquanto atriz, esta questão por um lado o peso do passar dos anos. A imagem não tens a questão do balanço. Tenho o balanço. O balanço é o que me incomoda mais e é o que eu ainda quero fazer. Ou seja, eu tenho uma preocupação permanente em não deixar esmorecer os sonhos
é uma chatice quando eles vão embora. Opa, é. E tu tens esta frase muito interessante, que não consigo esquecer a mala de sonhos e urgências e incontinências que eu trazia nesta altura, tudo a um ritmo desenfreado, tenho pena de ter perdido essa pressa ou de a sentir recalcada. Sim. Que pressa é essa que tu sentes que perdeste? Eu sinto que me deixei ir um bocadinho ao sabor do vento em vez de provocar na minha vida profissional aquilo que eu queria realmente que acontecesse. Foste menos tática. Fui menos estratega, sim. Eu não sou uma estratega e às vezes, por um lado, eu até reconheço algum valor em mim por isso, ou seja, nunca... eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui politicamente incorreta, sempre fui inoportuna. Fico muito contente que a pessoa que te arranjou o cabelo tenha dito que gosta de mim. Há muita gente que também não gosta. Esses detalhes, é um detalhe de nada, mas eu pulo de propósito. Porque não é a primeira vez. Sim. Aliás, não conheci até hoje. Sim. Nós não nos conhecíamos, Dalila, sim. não é? Mas sempre que falam de ti, sim. E já me tinham metido esta cunha muitas vezes para tu vires, e sempre com largos elogios. Ok. E é interessante que até quem te cuida do cabelo diz isso, não é? Sim. Eu acho que, independentemente de não ser estratega e de não ter tido uma tática, de não ter estabelecido uma network, uma rede profissional que me permitisse chegar àquilo que eu realmente queria fazer, mas para todos os efeitos... eu tenho lata, ou seja, eu acho que muitas vezes, isso é uma das coisas que pode ser difícil na hora, mas das quais eu também às vezes me gabo e fico contente com essa característica, eu não tenho medo de falar quando acho que as coisas estão erradas. E nós vivemos num meio que é pequeno, onde há poucas oportunidades de trabalho, e onde muitas vezes as pessoas têm medo de falar porque têm medo de perder as suas funções. Porque o meio é pequeno... É pequeno e diz-se mal e não sei o quê. E eu às vezes não gosto de ser porta-voz de movimentos, não sou panfletária no sentido mais... Às vezes até tenho essa opinião, mas prefiro ser mais resguardada e discreta em alguns pontos de vista, mas profissionalmente, quando eu chego a um lugar, eu sei aquilo que eu quero e se eu puder defender as pessoas que estão à minha volta, eu falo-ei sem qualquer medo de represálias. E às vezes, ao princípio gostava-me porque dava boleia a muitas pessoas que até me viravam as costas no final, mas hoje em dia eu estou contente com essas atitudes de posicionamento perante o trabalho. Isso é maravilhoso. Eu não percebi esse lado, essa tática que tu dizes que não a tiveste até agora, porque olhando para o teu percurso, muitos bons trabalhos que se devem a ti e que se deve também às pessoas que te escolheram, souberam escolher-te, não é de todo um percurso que acontece. Que se vê que as pessoas estão assim um bocadinho à deriva, ao sabor do vento... E não sabemos bem onde vão parar, mas não vão parar a lado nenhum interessante. Não é de todo o teu caso, Dalila. Que bom, olha, fico mesmo contente. Eu, de certa forma, eu sempre honrei as responsabilidades que depositaram em mim. Nunca eu banalizei nada, independentemente de me apaixonar mais ou menos por cada trabalho. Eu estou ali como se fosse o primeiro e o último. E não há nenhum dia em que eu acorde e diga, vou fazer isto, é um trabalho menor. Para mim são todos importantes. Isso sente-se. Pronto, que bom, obrigada. Mas também sente-se escolha. Ok, sim. Também atrás, não sei se foste tu que foste atrás, mas tu atrás, se calhar, a tua sensibilidade está lá, se te foram buscar, alguma razão existe e foste parte dessa escolha. Que bom, então o que é que queres dizer com não foste tática e não chegaste onde querias? Eu gostava se calhar de me ter dedicado mais a projetos de cinema, que eu comecei, por fazê-los. E depois acabei por me perder um bocadinho, depois retomei à frente, mas vou-me sistematicamente perdendo desse... Para já porque nós não temos assim tanta coisa. Não temos uma indústria. E depois porque, acima de tudo, nós precisamos trabalhar. Eu não sou uma diletante do meu ofício. Eu faço questão de o praticar o máximo que conseguir, até porque eu não tenho outro modo de subsistência. E, portanto... É importante, sim, fazer escolhas, é importante, dentro do que me aparece à frente e das propostas que me são feitas, eu ter algum critério dentro dessas, que são sempre escassas, ou seja, nós estamos numa indústria onde eu recebo um guião por semana ou por mês. Não, isso não acontece aqui, mas para todos os efeitos, dentro daquilo que me é proporcionado, eu tenho algum critério de seleção.
e esforço-me sempre e esforço-me também por elevar esse trabalho ao máximo que eu conseguir. Mas, de certa forma, ficaram muitas ideias e muitos projetos pelo caminho. E vontades. E vontades, não é? Sentes que fizeste novelas a mais? Às vezes sinto, sim. Sim. A indústria pede isso, não é? A indústria sugou-me Os contratos bocadinho. pedem isso. Eu já não o tenho, acabou ano passado, e de certa forma, curiosamente, era uma coisa que ia acontecer, ou seja, eu ia renová-lo, porque isso foi... E depois, quando o Covid estourou, o canal retrocedeu. Eu também sou muito orgulhosa e, portanto, o João César Monteiro tinha uma frase em que dizia: não são vocês que me expulsam, sou eu que me vou embora. E, portanto, a partir de uma determinada altura foi esse o meu posicionamento e eu pensei, eu vou aproveitar este é o meu momento para eu fazer aquilo que eu realmente quero. Isso é uma lição, não é? Porque eventualmente não estavas de toda à espera, se calhar, não sei. Nunca é bom quando sentimos que... somos dispensados. Quando somos dispensados. Nunca Sim. é. Sim. Até porque tu estiveste na TVI durante muitos anos. Mas gosto de sentir quando vemos esses imprevistos como uma oportunidade. Não é? Sim, sim. Sim, isso é uma das coisas, lá está, que a idade acho que nos dá, que é deixamos de ter aquele receio, ou seja, já não é tanto a coisa de negação de será que eu valho? Não, nesta altura acho que já sabemos que valemos e, portanto, olha, o problema é vosso, vocês vão ficar a perder e eu vou aproveitar este nicho temporal para finalmente, se calhar, correr atrás, ou nem é correr atrás, é eu própria criar as minhas próprias oportunidades e repensar, reformular-me, reestruturar-me, o que é que eu quero contar, o que é que eu quero dizer, com quem é que eu quero trabalhar e começar a fazer projetos de raiz, em parceria, em colaboração, porque eu também tenho as minhas histórias. E, portanto... E queres tomar a rédea ao teu percurso. Quero. Isto mexe de alguma maneira com o teu ego? Ou tu estás, como disse, estás completamente bem... Nós somos um poço de contradições, não é? Sim. Ou também mexe com o ego o facto de perceberes que uma estrutura te dispensou, tendo tu dado tanto? Olha, eu acima de tudo sinto que ser mulher nesta indústria é lixado. Tu, por exemplo, existe uma agência onde estão vários atores portugueses, a Subtitle, onde está o Albano Jerónimo, o Nuno Lopes, a Alba Batista, a Joana Ribeiro, a maioria dos atores que lá está têm tido boas oportunidades no mercado internacional e estão quase todas é uma agência que defende muito bem os atores. Elas e eles. Sim, elas e eles, mas se tu vês a faixa etária dos homens e das mulheres, na agência os homens vão até aos 60 anos e as mulheres vão até aos 30. Portanto, a questão da desigualdade de género sente-se ainda muito na tua área. Muito. O paradigma está finalmente a mudar, mas vão ser décadas até conseguirmos mudar e até conseguirmos também que o próprio público, queira consumir essas diferenças, que esteja aberto às minorias, que esteja aberto a mulheres com rugas e gordas e sem botox. É preciso criar várias, ou seja, ainda não... Essas oportunidades são realmente desiguais. Estás-me a querer dizer que também o fator idade óbvio. Contou aqui para a dispensa? Não sei se será só, mas de certa forma também. Por exemplo... é difícil, se calhar num homem, lá está, um homem da minha faixa etária não seria dispensado à mesma velocidade. Pois. Há sempre desculpas, ou seja, vão sempre haver desculpas. Não temos galãs nos 40. Eu não vou fazer sempre a Cinderela, nunca fui, tento sempre variar e, pelo contrário, o desafio, o challenge, para mim é sempre muito mais interessante quando eu posso desconstruir-me, sendo que eles não querem que eu me desconstrua. Então... Querem que eu esteja o mais bonita que conseguir. Mas eu não me importo de estar bonita, mas eu também gosto particularmente de estar feia e gosto de sentir que tenho espaço para estar feia. E esse espaço não me é concedido com essa liberdade, porque não vende. E, portanto, para estar à frente de um projeto, eu tenho de estar luminosa, lutaria sempre por encontrar sempre essa luz. Sempre em divas. Mas divas menos. Mas de certa forma contrariar os estereótipos. Olhar para os olhos de quem procura isso, não é? Sim. Mas mesmo eu criei uma certa dificuldade em ver-me. Vou-te dar agora um exemplo. Por exemplo, a seleção do cartaz agora da noite de estreia. O Martim Pedroso, que é o encenador, mostrou-me duas possibilidades de cartaz. Numa estou bonita, mas
não é bem a intenção que ele quer, e eu estou perfeitamente de acordo com o Martim Pedroso. Na outra não estou bonita, mas a personagem está assertiva, está fierce, está não sei o quê. E eu disse, Martim, qual queres? Esta segunda hipótese, disse-me ele. A mim custou-me, porque realmente aquela imagem minha é uma imagem difícil de engolir, é uma imagem difícil, ou seja... Vêem-se imperfeições. Vêem-se muitas imperfeições, estou realmente um bocadinho asquerosa naquela imagem. Eu vou aqui dar... Sim, mas com alguma dificuldade eu dei-lhe o braço a torcer e, ou seja, é esta. Eu também estou de acordo que a intenção desta personagem nesta fotografia é diferente da intenção da primeira fotografia. É isso que também define o que é uma boa atriz de uma má atriz. É não saber tirar o ego e a vontade de estar... de pôr em primeiro lugar a vontade de estar bonita. Não só, mas também. Eu acho que acima de tudo nós temos de perceber que servimos a nossa personagem. Pois. Não são as personagens que nos servem a nós. Nós estamos ao serviço delas. Eu faço o que for preciso. Eu ponho... Bigode, já pus bigode na Jacinta, pois. na mãe, na Olímpia Marto. Eu tinha Olímpia Marto, Olímpia Farto, pedi mesmo Olímpia Marto com bigode farto. Bigode farto, exatamente, que era um buçozinho feito a lápis, e anca de parideira, etc. Acho que eu tenho um prazer extraordinário na transfiguração que as minhas personagens me obrigam. É uma coisa que eu faço com prazer, mas às vezes eu também sinto a pressão da máquina. Pá, não é preciso, estás tão bem magra, para que é que vais pôr uma anca falsa ou um peito descaído ou não sei o quê. Eu, por exemplo, na mãe da Jacinta, não me arranjaram um sutiã, eu queria ter assim um peito assim mais, e eu lembro-me que peguei nas folhas da coisa das cenas, fiz um rolo com o papel, enfiei dentro da camisa, e não imaginas o tipo de corpo que aquilo me deu, ter as folhas enroladas dentro da camisa. E dá toda uma atitude. E pronto, eu gosto de servir as minhas personagens e gosto de não me ver. Se eu realmente não consigo gostar do acting naquela cena, eu aí fico com muita pena de não estar gira. Pois, porque ao menos seja ao menos que esteja gira. Ficar gira no retrato. O Andy Warhol dizia: a Nico não canta nada nos Velvet, mas nós precisamos ter alguma coisa para onde olhar. Que isto é um comentário bastante sexista e oportunista, mas a verdade é que às vezes nós gostamos de olha, até estou gira nesta foto, estou bem naquele plano, mas não é isso que me define realmente como atriz, de todo. E portanto eu não tenho qualquer espelho quando tenho uma câmara à minha frente. Até posso ter antes, até posso chegar lá e pensar, vou pôr o cabelo assim, vou fazer assado, mas depois dizem ação e eu esqueço-me que está lá a câmara. Pois, isso é muito importante, porque senão entra-se no cabotinho, no canastrão, a canastrice, que é ver-se de fora, não é? Sempre, e na previsibilidade e na consciência. Tu, quando uma vez disseram-me há muitos anos, eu te perguntei se a cena tinha ficado bem ou se o espetáculo tinha corrido bem, e disseram-me assim: lembras-te do que fizeste? E eu disse: por acaso lembro. Isso é mau. É bom quando chegas ao fim e não sabes muito bem aquilo que aconteceu. Olha que isso é verdade, e isso aplica-se a várias coisas. Sim, e eu aprendi realmente, quando eu vou com o impulso sem saber as consequências, sem definir o ponto de chegada, entregas. só tenho o ponto de partida definido e vou. É extraordinário. Pode correr mal. Pode correr muito mas mal. Com técnica. Mas arriscas. Percebes? É importante arriscar. É um dos truques. Para saber a verdade, ter vida. Sim, claro que tu depois vais doseando, não é? Mas sim, mas é um dos exercícios que eu acho importante fazer. Vou ser provocador. Podes. Que é, se sentes que já trabalhaste muito em fábricas de encher chouriço, em produções de encher chouriço, em que estavas ali a tentar salvar-te e salvaste-te porque és muito boa, mas tu sabias que estavas ali na fábrica de encher chouriço. Isso é aquela coisa, lá está. Nós não podemos dar tiros no pé nem cuspir no prato. Claro, mas é uma reflexão, quase sim, balanço. Eu tenho sempre essa consciência. Na verdade, tudo pode ser uma fábrica de encher chouriços, não só na televisão, como no próprio cinema, hoje em dia, que cada vez é feito. Pois. Já se fazem longas metragens numa semana. Verdade. Também nas peças, ou seja, isso eu acho que cada vez mais é uma escolha individual. Ou seja, eu sei que nunca vou encher chouriços, que não é esse o meu princípio. É a tua atitude que tem que ser diferenciadora, mesmo apesar de sentires que à tua volta aquilo bom. Mas é uma fábrica.
Pois. Não vale a pena, desencantemo-nos. Ou seja, é realmente uma fábrica, é realmente uma indústria, mas eu recuso a ver-me como uma prestadora de serviços. Eu sou uma atriz do primeiro ao último minuto que estou ali dentro. E porque eu preciso realmente disso e, portanto, não há realmente uma regra. Ou seja, há muito dessa atitude que é realmente uma opção individual e que é uma questão de consciência e é a tua decisão. Sim, é uma fábrica, mas eu sou uma artesã naquela fábrica. E é possível ser uma artesã naquela fábrica? Ajuda-me, os horários, os textos. A quantidade, o volume de trabalho. Não sei, há alguns que eu não sei se têm a palavra textos ou testículos, como o Luís Pacheco chamava. É possível ser artesã no meio assim do... É porque tu vais... É como, olha, lá está, não vou ao ginásio, mas isto também pode ser um ginásio. Isso. Tu vais agilizando esse músculo. Esse músculo, por um lado, vai ficando mais rápido. É óbvio que é uma rapidez mais superficial, porque não tens o tempo de reflexão que Para a deverias ter profundidade, não é? para aprofundar aquela cena. Por outro lado, também é verdade que começas a ir cada vez mais fundo a uma velocidade cada vez maior, ou seja, a partir do momento que tu vais agilizando esse músculo, começas a perceber, espera lá, isto está aqui agora o último sprint é que eu vou dar aqui tudo. E, portanto, também consegues chegar... Lá está, sem questionar muito, se calhar dramaturgicamente, se pensarmos sobre as coisas, vamos por outro caminho, mas há um trabalho de aprendizagem, de aprofundamento, que é feito, que aprendemos, lá está, é uma ferramenta que vai ganhando elasticidade. E é possível, não fica perfeito, chegamos a casa muitas vezes frustrados. Eu fico frustrada dias a fio e não consigo deitar-me com... Quando um dia de trabalho me corre mal, eu fico profundamente triste. E tu sentes isso, não é? Sinto. Não preciso que ninguém me diga. E podem-me dar palmadinhas nas costas à vontade, que eu sei. Não vale a pena. E, portanto, é difícil esse exercício. Lá está, esse exercício de espelho, de perceber, ok, para eles se calhar está bom. É isso, está bom, não Tá te bom. preocupes. É isso mesmo, eu ouço muitas vezes não é? isso. Não vale a pena repetir. Mas eu sei que não está. Pois. E muitas vezes eu não lhes digo onde é que está o problema. Pois. Se me derem tempinho eu repito e mostro-lhes que poderia haver uma nova forma. Dificilmente me dão a oportunidade de fazer o take e eu faço igual. Eu facilmente me apanho no erro. E ao repetir tento corrigir. Nem sempre se consegue, mas sei onde é que está. E às vezes que engraçado, pois não tinha pensado. Mas não são tantas as vezes que te dão essa oportunidade de repetir. Não são. Talvez porque quando... Não sei o que é que eu vou dizer, mas mesmo quando és mais muito boa. Já me disseram coisas muito lindas que eu não vou aqui repetir, mas às vezes dizem-me, olha que o teu medíocre... Mas não é disso que não é assim que te queres reger. Não é? Não, de todo. Com a bitola, eu nunca lá abaixo. Não, padrõezinhos lá para cima sempre. Não deixo que os outros, assim, nem subo com as críticas boas, nem me deixo destruir com as más. Eu, acima de tudo, tenho algum distanciamento. Isso também lá está, uma coisa boa que a máquina me proporcionou, porque eu tentei desde o início, foi, eu vou-me distanciar, eu vou ser capaz de conseguir ter algum pensamento crítico, alguma análise sobre este trabalho, embora não haja tempo para isso, esse tempo de reflexão. Eu dou-me a mim própria esse tempo de reflexão, também porque abdico de uma vida social, etc., nessas alturas, com muita pena, mas são opções, e para procurar fazer essa... Às vezes as pessoas até me acham um bocadinho snob, um bocadinho arrogante por causa disso, mas eu acho que lá está, são opções pessoais que tu tens de fazer, precisamente porque tens de ser o teu maior crítico, não podes nunca deixar de te ver com um olhar crítico. E querer sempre fazer melhor. E querer sempre fazer melhor e não ficar toldado pelos elogios, porque hoje estamos num lugar, amanhã estamos no outro, isto é cíclico. Tu és muito elogiada e tu tens tido um imenso protagonismo e mediatismo e és muito boa. Obrigada. E portanto, os prémios e os aplausos são muito merecidos. E isso não deslumbra às vezes? Ou a idade protege-te? Não é só a idade. Não me deslumbra porque aquilo que me trouxe para esta profissão ao início, eu ainda não vi, ainda não vivi. Os filmes da minha vida, eu ainda não os fiz.
E portanto, eu nunca estou deslumbrada, porque eu nunca cheguei a fazer aquilo que eu realmente queria, Que lindo. as coisas com que eu realmente sonhei. Sim. Que lindo. São 20 anos. Quantos anos de profissão? Então eu tenho 46, comecei o curso de teatro com 15. Oh, God, 31. a fazerem as contas. 31 anos, bolas. 31 anos. O que é que mais aprendeste sobre ti na representação? Mistura-se com a tua vida, não é? Sim. Aprendi a aprender. Aprendi a fazer uma autoanálise. A usar a minha vulnerabilidade, as minhas, saber usar o cardápio das diferentes nuances que nós temos, não é? Os nossos paradoxos, usarmos as nossas fragilidades, as nossas contradições, a refletir sobre o mundo, a estar atenta ao mundo, porque isto é uma combinação entre a nossa própria matéria-prima e a matéria-prima que nos rodeia, e portanto temos de fazer esse compromisso permanentemente, temos de estar atentos ao mundo, temos de observar, temos de promover a imaginação e temos de nunca parar de fazer essa autoanálise também, essa viagem interior, como falavas há pouco. Autoanálise. Como é que lidas com as falhas? Tu falaste há pouco, um pouco de que ias abaixo quando um dia corria mal. Como é que se lida com o erro, com a falha? É tentar evitar ou aprender também com ele? Beckett dizia, não é? Errar até sim, falhar, sim. falhar até É falhar até acertar. Errar melhor, falhar melhor. Errar. Sim, eu acho que há erros com os quais nós aprendemos e que nós podemos evitar. Há outros que serão recorrentes. Às vezes é cansativo saber que teres essa consciência que erras, teres essa consciência que falhas, quando um espetáculo corre mal, quando um dia corre mal, e há coisas que dependem de ti, porque as energias oscilam dia para dia, há dias em que estás noutro lugar e não consegues justificar. É difícil, e eu tenho muita dificuldade em perdoar-me nessas alturas. Tens? Tenho, muita. Demoro a aceitar que sou imperfeita. Mas não é nas imperfeições onde está a beleza das coisas. Quando bem usado. Percebes onde eu quero chegar? Claro. Ou seja, o super perfeitinho também pode ir não sei para que lado. Sim. Uma certa imperfeição bem usada, Sim. que nós somos, porque somos humanos, mas Sim. pode distinguir alguém, não? Sim. Na representação. Eu acho é que no imediato essas imperfeições, ou seja, há falhas, depende também do que é que estamos a falar, há falhas que só humanizam. E isso. E é fundamental. Aquelas pequenas coisas, Claro. e até tirar como vantagem. Claro, eu sei disso. Mas no imediato essa análise é mais difícil. Depois, com algum distanciamento, tu percebes, ok, opa, claro, quer dizer... mas sei lá, eu penso no peso da responsabilidade. Às vezes vejo pessoas que fizeram anos a fio o mesmo espetáculo e eu penso como é que tu combates a monotonia, como é que tu combates o piloto automático, o entrares ali numa repetição em que tens já muito pouco de ti naquilo. Adormeces. Dá soninho. Dá muito soninho. E quando dá muito soninho ao ator... Imagina ao público. Não sei. Não é? É, muito. Tens que acordar aí. Muito. Ou seja, as falhas são realmente uma oportunidade de reflexão, não é? Agora, é preciso estarmos conscientes delas. Há muitas pessoas que nem sequer têm consciência dessa falha. Dizem, eu não fiz bem. Mas conseguires... Como assim? Eu não sou sempre incrível. Exato. É difícil tu perceberes que és imperfeito, mas depois com alguma digestão tu percebes que é isso que te aproxima que nos aproxima a todos. É esse erro. Aprendeste também muito isso no Actor Studio? Foste para lá com que idade? Eu fui para Nova Iorque com 21, eu tinha conhecido a Marcha num workshop cá no Convento à Rábida, num curso de atores? 91, nada, 96. Em 95 eu conheci a Marcha. Fui com 21 anos, agora confundi aqui, 21 anos em 1996, já estava a fazer 22, e eu tinha conhecido a Marcha, que tinha sido professora no Actor Studio, e depois, a partir do momento, lá está, eu adorava, eu hoje em dia penso assim, olha, uma falha, um erro meu, porque é que eu não tentei
candidatar-me a uma Juilliard School, ou uma, sabes, ou uma Columbia, ou um curso de teatro que fosse uma escola que desse, isto agora é horrível que eu vou dizer, mas que desse um pedigree em termos académicos como atriz, percebes? Que isso é super importante, sobretudo quando não tens a sorte do teu lado. E, portanto, eu era completamente naive. Eu terias continuado tinha por lá, tentado, não? bem, para já há uma coisa que é importante, eu não tinha dinheiro para frequentar essas escolas, Que é não é? caro como a desgraça. É caro como a merda, mas... E foi dito, e bem. Mas na verdade eu não tentei sequer ter uma bolsa. Eu tenho uma amiga que fez o curso de encenação em Yale, da Bósnia, uma amiga encenadora brilhante, que foi atriz e que hoje em dia é encenadora, e que teve a bolsa da Yale. Porque é que eu nem sequer tentei? Pois é. Eu podia ter Porque tentado. o teu sonho não estava tão grande. Não é isso, porque eu era muito insegura. Ainda sou, mas para já não se nota tanto, e depois eu tenho áreas de insegurança. Naquela altura, a minha área de insegurança era geral. Era toda uma bola. Era toda uma bola. E lá está, como eu nunca tive uma retaguarda profissional que me proporcionasse essa confiança, que me dissesse, vá, que tu és muito boa e tu consegues e nós ajudamos-te. Eu cheguei lá, apesar de toda a marcha, era uma professora que já tinha saído do Lee Strasberg, que me disse, olha, vai ao, como é que aquilo se chamava? A institution era uma instituição que nos dava os passes para nós assistirmos às sessões, e eles davam-me um passe, portanto eu ia lá recorrentemente com uma carta da marcha, com o meu currículo, o meu resume, não sei o que, eles iam-me renovando o passe, aquilo era um passe, iam-me renovando o passe e eu assistia. Portanto, eu estava nas sessões do Actor Studio, ainda não havia escola naquela altura. Depois, nos anos 2000, o Actor Studio formou a sua própria escola. Mas o Actor Studio era uma associação de atores profissionais, criada pelo Lee Strasberg, o Elia Kazan, o Arthur Penn, etc., onde atores profissionais que façam parte desse estúdio fazem exercícios, apenas os membros podem comentar e criticar esse exercício e sugerir alterações. Há um coordenador das sessões e depois há os membros que estão com o estatuto de observador, nos quais eu me inseria, e que não podem comentar, mas quer dizer, aquilo acabam por ser aulas abertas, no fundo, não é? São aulas abertas. E é uma aprendizagem enorme, e depois o que Claro. e não pagas, não é? E que era importante. Estamos a falar do Actor Studio, ajuda-me, é uma das grandes instituições de representação que é, americanas, e para o cinema principalmente. Sim, não é? sim, muito para o audiovisual hoje em dia, claro que é aplicado em tudo que os atores Claro. que acompanhem mais aquela escola e aquela forma de trabalhar. Eu hoje em dia caso várias realidades de processo, mas aquela foi super importante para mim. Foi decisivo. Foi decisivo para mim. O que é que te deu? Eu já tinha uma necessidade e uma urgência, vá-se lá saber porquê, mas eu acho que é genético, da verdade. Eu tinha essa coisa. E sente-se. Eu não consigo realmente, se eu sinto que estou que aquele texto, se não é meu, se eu não tenho propriedade sobre aquilo que eu estou a fazer, Se não o sentes? se não está absolutamente assimilado no meu corpo, eu não me sinto, eu sinto-me divorciada daquilo que estou a fazer, eu não consigo acreditar, eu preciso de acreditar. E eu tinha essa urgência, essa necessidade visceral desde sempre. Eu, como miúda, distanciava-me de atores e de atrizes nos quais eu não acreditasse. Eu não ia pelo este é giro, eu quero ser como ela. Ou não era essa coisa, era se me prendiam, se eu realmente acreditava. Eu tinha assim uma espécie de catarse com as coisas nas quais eu acreditava. Giro. Fosse na literatura, fosse no audiovisual, fosse no que fosse. E portanto houve sempre essa procura, que foi uma coisa mais forte que eu e que me moveu muito. E de repente, depois do meu curso profissional no Porto, onde eu criei essa disponibilidade para aprender, mas eu não estava a saber usar as minhas ferramentas, eu encontro a Marsha nesse workshop e foi uma espécie foi imediato, ou seja, ela entrou imediatamente, ela tem uma scanner, ela tem uma máquina de raio-x que te faz imediatamente um perfil, atravessa-te e sabe exatamente o que é que vai buscar nisto ou naquilo. Ela, aliás, a própria apresentação foi assim um bocadinho... Foi isso, as pessoas sentavam-se, fazíamos um círculo, as pessoas sentavam-se numa cadeira e apresentavam-se, e além de uma breve apresentação individual, ela pedia a cada pessoa, diz-me qualquer situação em que te tenhas sentido à rasca. ou sim, e portanto
mas podia ser à rasca, era um acontecimento que te tivesse provocado algum género de fragilidade. Desconforto, fragilidade, etc. E, portanto, ela sabe exatamente através das tuas tensões, porque nós, quando estamos tensos, temos um instrumento bloqueado, é preciso o corpo relaxar completamente para teres acesso às tuas caixinhas todas, e ela conseguia, através da forma como tu trabalhavas nos exercícios, perceber as tuas caixinhas, a diversidade de caixinhas, a diversidade de cores, e ia lá buscar, ia-te dando assim pequeninos elementos, pequeninas. Ela nunca dizia o que é que pretendia da cena, o que é que ela estava à espera, jamais. Isso não acontece. Ela dá-te pontos de partida, atira-te motes, pequenos elementos, e percebes, e ela a partir daí começa, e foi muito, muito esclarecedor, porque realmente eu com ela percebi que só existe uma maneira de trabalhar, que é estarmos sempre no presente. É to work in real time. Não, tu começas uma cena, lá está, não saber onde é que a cena vai. Se tu tiveres frame a frame naquilo que está realmente a acontecer no momento, tu naturalmente vais ao lugar. Que giro. E na vida da Lila, a vida real? Vives mais no presente, no passado... ou no futuro? Isso é uma confusão. Às vezes somos turistas do passado. Quem nunca? Eu já. E às vezes Somos também muitos. passamos a vida a olhar para a frente e a vida passa. Sempre, é. Aí já é uma confusão temporal mais... Não é? Muito, muito grande, muito grande. Mas não é importante estarmos a viver o agora também? Claro que sim. Mas para nós estarmos a viver o agora, temos de sentir, de certa forma, uma certa plenitude. Quando essa plenitude não existe, quando a inquietação é grande, é difícil. É mesmo difícil de estar no presente. Essa inquietação está cada vez maior? Tu falavas daquela pressa. Aos 20. E agora a pressa é transformada, lá está, se calhar eu quero reciclar a pressa. Voltar a ela. Quero voltar a ela. Também eu, desconfinemos, eu vou dar em doido. Eu percebo-te. É porque realmente este travão na nossa vida, esta privação de oxigénio, por um lado foi, meu Deus, a quantidade de dias que nós temos andado a perder, não é? E também sentimos que não somos eternos. Sim. E se queremos fazer muita coisa, e se tu, Dalila, ainda há muita coisa que queres fazer, tu percebes que então tem que ser feita em breve. Percebemos, mas há coisas que não dependem de nós. Pois. E agora essa é, na verdade, o compromisso, não é? Como é que nós temos de aprender a delegar nos outros, não é? Eu estou a aprender ainda isso, muitas vezes, esta coisa de seres, às vezes, de te sentir sozinho em determinadas escolhas que fazes, acabas por não conseguir delegar no outro a responsabilidade daquilo que tens em mãos. Isso é péssimo. Eu gostava de ter mais confiança, às vezes, lá está, por muitas vezes sermos obrigados a apressar as coisas. Eu sei que muitas vezes, lá está, dizem que a cena está bem, se calhar até sabem que não está, coisas do género. E, portanto, de repente, este travão obriga-te a pensar assim, ok, o que é que depende de mim? Depende de mim isto, mas agora eu tenho de delegar no universo. Mas como é que tu estás agora? Porque tu tens uma personalidade forte, desconfio. Muito. Lembro-me da Natália Luísa me dizer há muitos anos que fingia que se enganava. Ou seja, exagerava no engano para poder fazer outra vez. Adoro. Não sei se fazes isto, mas também terás as tuas manhas para conseguir conseguir fazer as coisas como mais à tua medida, não é? Eu não tenho medo de ser chata. Isso, claro. É muito importante. Com a idade ficamos mais... Sim, vá lá. Não. Mas... não sei se terei feito isso, se às vezes deixo cair a cena. Ou seja, isto no caso específico, quer dizer, tu estás num espetáculo, não podes deixar cair o espetáculo, mas, ou seja, quando realmente há muitos enganos que eles deixam passar, que não são assim tão graves, não é? E às vezes aí temos realmente a interromper, que é uma coisa que eu faço e que às vezes leva a Regi a ficar doida comigo. Arrebentas a bolha? Arrebenta a bolha, sim. Já também fazes? Sim, pois. Mas não, ou seja, não provoco o engano na cena, eu digo, enganámos-nos. Claro, mas se não dissesses nada ia para bingo. Iria. É o tal, encher chouriços de outrens. Sim, mas há coisas que realmente passam e que são complicadas. Mas lá está, nós temos de
sei lá, para todos os efeitos temos de confiar, porque senão morremos, quer dizer, é realmente... Temos de confiar. Temos de confiar. Olha, e este discurso é porque também tens vontade de te internacionalizar ou te realizar aqui? Eu estou a dizer isto porque me disseste porque é que eu não fui para a outra escola, porque é que eu não continuei, porque é que eu não investi mais. Sim. O Ivo Canelas tem esta enorme vontade Sim. de Sim. trabalhar nos Estados Unidos, o Albano Jerónimo já tem há muito tempo, Nuno Lopes, e tu? Eu acho que me acobardei sempre, ou seja, eu acho que esse sonho toda a gente o tem, mesmo que as pessoas que... É uma Há coisa... uns que quase que agora Agora dizem, não assumiram. quero. Não, É? Diogo Infante Sim. disse-me aqui, não me interessa nada agora. Ok. Há quem de repente se resolva. Eu acho que é uma Certo. forma de se resolver, até porque tem Certo, família. É uma Sim, forma de sim, se sim, resolver, sim, então sim. comunica ao mundo. Decidi Sim. não querer agora. Sim. Porque também fizeram outras escolhas. Sim. No teu caso, Eu acho que nós todos passamos por esse sonho, não é? De uma maneira ou de outra. Quanto mais não seja, tu tens uma oferta maior, tens valores diferentes, condições de trabalho diferentes e uma projeção diferente. Quando tu conheces a projeção à nossa escala, tu pensas, isto realmente interessa? Ou seja, lá está, aí é o nosso ego como pessoa que se está a sobrepor. Porque nós gostamos desse reconhecimento. Agora, também é verdade que nós somos descartáveis, ou seja, isto é tudo muito efêmero. Hoje estamos na modo de cima, amanhã estamos na modo de baixo. Hoje somos adorados, amanhã ninguém se lembra de nós. estás cada vez com mais consciência disso. Sim, e portanto, o que é que eu quero? Quero construir uma carreira de longo fôlego, quero ter longevidade, quero permanecer na memória das pessoas. Poder envelhecer a representar. Isso, absolutamente, sim. E Completamente. querias-me dizer há pouco que as mulheres têm menos espaço para envelhecer na representação? Temos tão pouco espaço para envelhecer Verdade. na representação, sim. Ou seja, há obviamente no meio do teatro menos e no meio do cinema há muita gente que ainda valoriza. Mas a indústria, infelizmente, que tem vindo a crescer nos Audiovisual. últimos anos, audiovisual, Televisão, séries, nomeadamente, as séries. etc., promovem o culto da juventude e tu sentes-te obrigado a envelhecer cada vez mais tarde, quanto mais não seja por isso. E daí vêm os botox e os... Cada pessoa encontra a sua fórmula de sentir rejuvenescida e de perpetuar a sua juventude. Para mim, a minha juventude também é uma coisa que parte inevitavelmente do meu interior, mas é óbvio que tu de repente vês um plano apertado. Há uma coisa muito gira, nós não temos realmente muito cuidado. A verdade é que nós não temos muito cuidado com os atores, com as pessoas, com a nossa pele. E tu vês, eu no outro dia estava a ver aquela Pretend It's a City, aquele documentário do Martin Scorsese. Uau! Viste isso? Uau! Ela é extraordinária. Ela é só incrível. Ela é só incrível. Não, é Esquece. uma viagem. É uma viagem. Toda Ela é uma extraordinária. entidade. Toda uma entidade. E eu era assim, que engraçado, ela tem que 70 e tal. Porquê é que a pele dela está tão boa? E alguém me disse, nunca ouviste falar no filtro ND? Não. Isto só dá nas câmaras à Realexas. E eu pensar assim, lá fora todos os trabalhos que se fazem é com a Realexas. Achas que alguém... E eu disse assim, É um filtro de Instagram é um bom. filtro. E nós pensamos assim, de repente eu estou a ver uma série portuguesa, não vou dizer qual, que até gostei, mas vejo um close-up de uma atriz mais velha, um close-up que eu nem sequer entendo a necessidade daquele close-up. Não havia particularmente nenhuma emoção naquela cena, o close-up não é bonito, a iluminação não é bonita e eu vejo a pele da atriz de uma forma que eu não gostaria. É óbvio que as pessoas dizem o que é que isso interessa. Não interessa. Interessa mesmo. Interessa. E eu preferia que naquele momento eles tivessem cuidado daquela atriz. E eu sei amparado. E eu sei que também não vão cuidar da minha, porque eu já vejo isso e nós muitas vezes trabalhamos realmente com luz de cozinha. E portanto... eu acho que existe espaço em cada pessoa para a sua divice. Eu ainda hoje tive essa conversa precisamente com o meu ensinador sobre dar exemplos e não sei o quê, e digo sempre às pessoas, espera até chegares àquela idade, porque o nosso corpo não funciona da mesma maneira e nós temos todo o direito a ter essas manias. Eles respeitem as pessoas. Se ela quer a saia de uma determinada maneira, eu acho que quanto mais se mimam as pessoas, mais elas dão. Verdade. E, portanto, nós realmente temos uma falta de cuidado. Eu não quero ver aquela luz naquela pessoa daquela maneira. E portanto, acho que um certo pudor, um cuidado com a iluminação, um cuidado com a imagem, fica bem
e ajuda a cena. E não predomina no E nosso não predomina, meio. até porque, até neste caso, o que acontece nestas cenas é que a mim me distrai, sabes? Pois, Distrai-me. não é pelas melhores... Pois, Não, e distrair é distrai-me. sempre mau. Sim. Distrai. Não predomina de todo. Não predomina? Não, de todo. Olha, e como é que comentas então este gossip, esta forma, este comentário de Nicole Kidman, por exemplo? Não, eu não gosto dela, desculpa. Não, então não sei. Outra referência que tu sentes que A Nicole já se mudou. Eu já nem conhecia. a pele, de repente, o que é aquilo? O que é aquilo? É que corre mal, ou seja, tu ficas realmente dependente. Mas eu vejo uma Meryl Streep que também mexeu, Mexeu. mas ninguém vê. Ninguém vê, pois é. Ou É seja, verdade, é olha, muito bem subtil, dito. estás a É perceber? subtil. Há que saber fazê-lo. O problema é que Ela tem rugas, mas está é ótima. Está ótima. A ver lá se aquele pescocinho tem ali a Ou papada. peru, Não tem, não há peru. Não há perua. Não há perua. Não há perua. Só que nós não sabemos, não é? Eu, por exemplo, vou-te dar um exemplo off-record, nem vou dizer nomes. Eu, em 2014, fiz 2 pequeninas picas. Ou melhor, não foram 2. É os Fui 2 ácidos, vezes. os ácidos, não sei o Não, quê. eu garantiram-me que era vitaminas. E a primeira vez deve ter sido ou água Não me e digam soro. o que é, não me digam o que é. Digam... Não, mas espera. Da segunda vez que continuaram a dizer que era vitaminas, eu não devia estar a contar isto, porque se Não, lixe. eu depois tens que me dar o contacto. que eu Não, tô- não queiras. Não queiras que eu nunca mais lá voltei. Estou a brincar porque... E 24 horas depois eu estou a lavar os dentes e vejo que a minha boca não está a abrir. a minha boca não está a abrir, não é bom. Não, mas pronto, que o meu sorriso, quando eu sorrio, a minha cara explode. É ótimo. E o sorriso não estava tão pungente. E eu, assim, pá, isto está diferente. Comecei a fazer coisas em frente ao espelho. E, efetivamente, se calhar sou eu, acordei com sono, a minha cara ainda está, aquela bolacha matinal ainda não é. Sim. E lembro-me, e comuniquei até com a Rita Carrel, que é a minha agente e minha amiga. Oh Rita, vê lá, eu não estou igual. Tu cala-te. Ela agora se ouvisse aqui estava-me a dar tantos pontapés. Tu cala-te, senão agora vai começar toda a gente a ver o antes e o depois. E vão começar a comparar, porque eu tenho logo vontade de dizer a toda a gente, sabes? Eu sou aquela pessoa que diz, ai, que vestido tão bonito, mas tem aqui um buraco. É tão boa, é sincera, adoro conquistas logo por aí. E então? E então eu começava a dizer a toda a gente, olha, estou diferente. O que é que notas em mim? As pessoas se escondem, não é? Eu já me Sim. aconteceu dizer, mexeste qualquer coisa. Não, eu? Ai, não fiz nada. Ai, deve ter sido uma cortisona que me injetaram há um mês. Como se toda a gente nega. Sim. E eu fazia ao contrário, mas histérica. E ia ter com as pessoas, olha bem para mim. Eu não estou diferente. E estava tão... Depois acabei por ir ter à dita pessoa que me fez aquilo. Eu disse, por amor de Deus, o que é que me fez? O que é que me pôs aqui? Mas não, isso vai absorver. Mas quando é que vai absorver? E então, e a verdade é que eu não gostei de estar naquele lugar. Eu não gostei de me Percebo. ver assim. E percebi, ok, alto e para o baile. Isto pode ser realmente uma viagem sem retorno. E a partir do momento interrompi. Se me disseres assim, mas isto vão-te fazer só mesoterapia, vou amanhã. Claro, tratar de ti. Tratar de mim, fazer massagens, isto não é que eu faça, mas quer dizer, eu ponho os meus cremes, eu tenho direito à minha vaidade, vanity. Claro. Mas ou seja, eu tenho a consciência que não quero deixar de me reconhecer, não é? A partir desse momento, a minha cara, que também é a minha transparência, o meu instrumento de trabalho, quando começar a ter menos leituras e menos camadas, obviamente eu estou a perder espessura. Olha, espessura. Há papéis que exigem que a pele esteja pior, não é? E que mais crueza. Sim. Lembro-me da Anabela Moreira, engordou, não é? Nos filmes do Canijo, nos filmes sim. do Canijo, aquilo é tudo muito gore, não é? Mas é aquela Sim, coisa sim, sim. há ali o grotesco importante cru Sim. naquela estética. Pode fazer sentido, não é? Sim, eu acredito Aí muito sim. nisso. Agora, eu acho é que lá está, nós não temos indústria, acho ótimo, porque lá está, isso é o método, não é? Nós todos É o queremos método. essa coisa. Agora, a verdade é que em Hollywood eles têm nutricionistas para acompanhar o inchaço e o O desinchaço. Charlize Theron, que Lá já está, não? foi para extremos, não é? Sim, mas eles têm acompanhamento e nós somos pobres, nós baseamos-nos nessas intenções, a nossa intenção é muito, pronto, é bom, é uma coisa bonita, mas realmente às vezes pensamos, lá está, é a nossa consciência que vai determinar se vale realmente a pena ou se estamos a ser, pronto, isso é mesmo, são escolhas. Eu faria essa escolha, mas eventualmente pediria também ajuda à produção, ou seja, quer dizer, isso para todos os efeitos pode ter implicações mesmo a nível psicológico graves, porque Pois tu não é. podes
gozar com o teu corpo assim, dessa maneira. Acima de tudo, tens de ser saudável. E, portanto, há muita coisa que nós fazemos levianamente, porque lá está, estamos a sonhar com o Oscar, mas cá não vamos tê-lo. Tu sonhas com o Oscar? Já sonhei. Porquê Agora, é o já? porque para já eu deixei de acreditar no Oscar. Deixaste? Deixei o Oscar, para mim, aquilo é uma máquina. É uma Deixaste máquina de muito acreditar grande. Ou seja, eu deixo para já. Normalmente nem sigo, raramente fico contente com os Oscars, porque aquilo é realmente uma manipulação. Ou seja, há filmes, obviamente, bons que são premiados, mas os filmes provavelmente melhores ainda ficam de fora da candidatura, porque aquilo, os Oscars, os Emmys, os grandes concursos, os grandes. Não é concursos, mas as grandes competições do audiovisual, para todos os efeitos, dependem de uma máquina de produção. Se a máquina é boa... Há interesses. Há interesses. Já quantos atores ganharam e não os era? lobbies, não é? Lobby, óbvio que há. Óbvio. Eu lembro-me de estar a discutir há muitos anos precisamente um Oscar, quando ganhou a Gwyneth Paltrow no Shakespeare in Love. E de eu estar a dizer, não, este filme não pode ganhar Oscars, Também nem acho. eles. Nem eles, E ele, nada. ele me dizer antes, esquece que está tudo preparado para que seja ela a ganhar. Disparate. E portanto, uma coisa é a Meryl, não é? Eu acho que a Meryl merecerá tudo. Também acho. Eu acho que a Meryl merecerá tudo. Pode ser um clichê. Ela é realmente, para mim, Ela em Maia é muito boa. Ela é sempre ótima. Ela é inacreditável. É. Mas Também porque ela é muito rara, ela é capaz de fazer muita coisa, o espectro dela. é inacreditável. Ela é um milagre. Há alturas que eu vejo vezes sem conta a mesma cena, se for preciso, para perceber como é que ela chega ali. E de uma forma realmente, é isso que tu dizes, esse espectro é realmente muito, muito, muito largo. Mas, obviamente, aquilo é uma máquina. Claro que é uma máquina. E claro que tu tens de fazer, mais uma vez, tu tens de fazer o jogo da máquina. Se não fizeres o jogo da máquina, dificilmente te vão reconhecer. E o jogo desta máquina pequenina, que é Portugal, há bocado estávamos a falar dos filtros do Instagram, não é? Sim. A fama, o reconhecimento mede-se agora pelos likes do Instagram. Tu fazes esse jogo também? Não, mas sei que é feito, ou seja, sei que neste momento é uma das minhas, é um dos meus, não para toda a gente, felizmente, mas para muita gente é uma das minhas, eu tenho de pôr no CV, qualquer dia pomos nos currículos, 147 mil seguidores no Instagram. Claro. Estás a perceber? É dramático. É dramático. É dramático. E mais dramático é quando eu sempre me foi ensinado que cada artista, cada quadro, cada música, que tem uma aura. E essa aura não pode ser banalizada, ou seja, quando tu ouves uma música, vezes sem conta, essa música, coisas extraordinárias, partituras extraordinárias, mas às tantas, tu estás sempre a vê-las no anúncio do aftershave e a verdade é que dificilmente vais conseguir voltar a ouvir aquilo numa sala de concertos, a ouvir a orquestra filarmónica. E, portanto, quando tu perdes a aura, quando tu perdes o fator mistério que tem de estar forçosamente associado às pessoas, tu não podes ter mais protagonismo do que aquilo que tu fazes. Esta é a minha doutrina. A vida é também um palco ou há muita gente equivocada a fazer da vida um palco? Depende. Eu acho que a vida é um palco, a forma como tu usas esse palco é que depende de ti, ou seja... A vida é um palco porque nós somos todos personagens e cada um está em várias narrativas em simultâneo e na verdade és o teu próprio encenador também, mas não, nada te obriga nem a criar uma persona só porque achas que essa persona vai agradar às massas e publicamente, nem a seres uma montra que desbobina marcas diariamente. É óbvio que dá um retorno financeiro brutal. Paga contas. Paga muitas contas. Isso também é e importante. Casas. E casas, e carros, e marcas, e tudo. É óbvio. Mas eu não sou uma marca, ou seja, eu não tenho essa coisa. Perco. Obviamente, eu podia ter muito mais do meu património financeiro. Não é uma prioridade. Tenho consciência que às vezes até isso pode... Não é magoar, mas, ou seja, fragiliza-te, porque lá está, chegamos ao nosso fim do nosso verão, chegamos ao nosso setembro da vida e começas a pensar, epá, o que é que me vai acontecer daqui por uns anos? E eu sempre fui, de certa maneira, poupada, nunca tive grandes extravagâncias a não ser as viagens, como há pouco falavas, e mesmo assim eu faço-as de uma maneira muito particular, mas, ou seja,
eu penso sempre nessa coisa. Eu acredito que exista uma geração muito mais empresarial nas artes do que a nossa. Mas não é uma escolha que eu faço e, sobretudo, eu sinto-me profundamente desleal para comigo própria quando aceito fazer determinados compromissos comerciais. Ou seja, aceito alguns, pontualmente, mas tento sempre fazer à minha maneira. Ou seja, se dou a cara por uma marca, dificilmente me vais ver numa marquesa, num coisa de beleza com uma toalhinha, ou seja, sabes? Sim, há limites. Vou tentar fazer à minha maneira, Claro. percebes? Sem ser uma coisa explícita, sem me colocar como vendedora. Eu não sou vendedora, eu não me consegui vender a mim, vou vender coisas. Olha, e como é que tu vês o estado da cultura e este último ano? Inevitável falar disto. Como é que o Ministério da Cultura tratou e amparou, ou não, os profissionais da área do espetáculo? Já o disse uma vez e eu vou repeti-lo de uma forma muito cobarde, ou seja, foi para muitos setores do nosso tecido cultural, que abrange imensas áreas, como tu sabes, não só o teatro, como a literatura, a música, imensas coisas, todos os nossos técnicos, que nós somos milhares. E, portanto, há um silêncio que não foi de todo justificado. Por um lado, e também já assumi esta posição publicamente, eu acho que nós não podemos realmente, efetivamente, ser só Estado-dependentes. Há pessoas que acham que se incentivasse o mecenato com benefícios fiscais, etc., que o Estado se demitiria, se desresponsabilizaria das suas funções enquanto promotor também da nossa cultura. Eu acho que não, eu acho que tem de haver um compromisso entre o Estado e o privado. Porque a verdade é que, apesar de toda esta crise, e Portugal agora, eu não consigo imaginar como é que vai ser a ressaca nos próximos anos. Pois é. Adivinho uma tragédia. Bolas. Mesmo, e é uma coisa que me deixa realmente muito assustada. Por outro lado, a verdade é que continuam os investimentos milionários, zilionários neste país. Pois. No ramo imobiliário. É inacreditável, Sim. inacreditável. Não estou a falar dos vistos gold, já é uma coisa menor. Estamos a falar, nomeadamente, do imobiliário. Temos aqui o Cais de Sodré, com uma imobiliária alemã chamada Patrícia, que fechou aquilo e que fechou o Cais de Sodré para um hotel, apartamentos de luxo, etc., que são logo 500 milhões injetados no Cais de Sodré. Porquê é que esse dinheiro não vai para a cultura? Porquê é que essas pessoas não são taxadas? Porquê é que eu estou a pagar os benefícios fiscais dessas pessoas que não precisam? Percebes? E, portanto, houve uma coisa muito... Eu demiti-me muito do último governo, do governo nos últimos 12 meses, não é? Eu não consigo aceitar que um ilhor, um ucraniano, seja morto no aeroporto à chegada, quando vem, lá está, à procura de uma vida melhor. E seja a coisa silenciada E que a coisa seja silenciada e de repente estendem passadeiras vermelhas a esta liquidez que é injetada permanentemente no meu país e que sou eu que a estou a pagar, e depois ninguém me responde quando eu digo, mas eu também então falem-me dos meus direitos, porque eu quero criar. E nós estamos muito associados a uma classe de malandros. Não, isso não é verdade. Nós queremos trabalhar. Ser ator, ser profissional da área do espetáculo, ser artista em Portugal ainda é considerado ser um malandro? Para muita gente, sim. Para muita gente, porque não considera isto uma coisa primordial, não considera isto um bem essencial. Não é? Para muita gente a cultura é um bem secundário. Eu percebo, até certo ponto, porque as pessoas realmente, a primeira necessidade é comida e alojamento e saúde, obviamente que sim, mas é a promoção da cultura que ajuda a desenvolver o pensamento crítico, que ajuda a formar uma sociedade. Se tu não tens... É óbvio que tu na ignorância é muito mais fácil manipular-te, porque tu não tens qualquer sentido crítico, qualquer opinião sobre nada. E obviamente que, mesmo comparando, eu não gosto de comparar, mas nós temos de fazer esse exercício com a nossa realidade, a realidade cultural dos nossos vizinhos é completamente diferente. E isto que eu estou a falar de articular o Estado com o privado é um modelo de sucesso em muitos países, não é uma coisa nova. Isto funciona em Inglaterra, isto funciona no México. Eu tenho andado a estudar para mostrar, porque eu até pensei, vou apresentar, olha, está aqui, correu bem, porque é que nós não fazemos? O Ministério da Cultura não chegou a limpar a mão ao longo deste ano? Vai, isso sim, houve medidas que foram tomadas, nomeadamente no setor do audiovisual. Este último concurso, por exemplo, foi muito mais abrangente e deu realmente
subsidiou muitos projetos, uma quantidade anormal de projetos, mas foi um ato único, não é? Pois. Isto não é um modelo, aconteceu isto, quem estava neste concurso, bom, quem não estava, não sei se no próximo irá acontecer a mesma coisa, mas tentou disponibilizar verbas, sim, não sei o que é que penalizou por isso, mas realmente, efetivamente, funcionou. O setor teatral menos. É fundamental agora que se articule também a questão dos teatros com a restauração, não é? Daí a nossa dúvida em relação aos horários do nosso espetáculo, quando é que nós vamos poder fazer o espetáculo, se os teatros fecham às 7, às 8, às 9, aos fins de semana, etc. Noite de estreia, que vai estrear no dia 22 de Abril. 22 de Abril. E que esperemos que seja noite de estreia e não manhã de estreia, não é? Ninguém quer uma manhã de estreia. Ninguém quer não. essa manhã de estreia. Não, para outras coisas talvez, não é? Sim. Para um bom pequeno almoço, estreaste-te. Brunch. Um sim. brunch. Fala-me dessa peça que parte de um filme que acho que é um dos filmes da tua vida. É um não dos filmes da minha vida. Eu tenho muita dificuldade E lá sempre. estás tu a agarrar o percurso pelas mãos, não é? Foste tu que decidiste fazer esta peça, Sim. não é? Há algum tempo eu sempre amei este filme porque eu gosto do cinema que fala do cinema, o cinema que fala do teatro. Eu gosto da mise en abîme, eu gosto do metateatro, do metacinema, estas questões. Gosto de ver, e há O tantos bastidor filmes. e Eu a adoro. verdade que está por Sim, trás da tu atriz. tens não é? isso. Há um filme, eu apaixonei-me, eram vários. Há um que é do Zulawski, que é L'Importance d'aimer, com a Romy Schneider, que também é cinema no cinema. O próprio Desprezo do Godard. Sei lá, tantos filmes, o Sunset Boulevard, tens esta Claro. realidade Vai buscar um bocado isso, é sempre, verdade. ou seja, tens o nosso meio. E a noite de estreia que eu vi nos cinemas King, já lá vão, Pois. na década de 90, obviamente eu não conseguia, por um lado, perceber a personagem, porque isto é obviamente sobre uma crise de meia-idade. Que agora, Agora a é malta percebe Agora um pouco mais. podemos, nós a fazermos, lá está, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa força, tem de ser. E então sempre me apaixonei e fui revisitando. Eu vi os filmes todos do Cassavetes e sempre foi assim uma referência para mim. E há uns anos atrás voltei a revê-lo e sugeri ao Martim Pedroso. E eu disse ao Martim: eu gostava tanto, acho que já estou na idade de fazer I'm ready for my clothes. I'm ready. Que não é for- esse o filme, mas Sim, para a Myrtle Gordon, que é aquela atriz que lá está. Existe uma personagem que morre no início do filme, que é a Laura. Laura aqui, no filme não se chama Laura. sim, que admira a atriz, não é? Que Pois, é só que aí é que está, é que a Laura não é, na verdade, uma personagem. A Laura é a Myrtle em Nova, representa o sonho e a inocência da Myrtle. Uau. Isto é a nossa leitura, podes fazer a que tu quiseres, não é? Claro. Mas a verdade é que ela discute. Eu não vou contar porque não quero, porque a peça, para quem nunca viu o filme, a peça é muito desafiante, ou seja, lá está, para nós estarmos a viver isto in real time, convém não desvendar demasiado, mas a verdade é que ela vive em luta permanente com este fantasma, não é? Da idade. Da idade. Aliás, esta atriz está a fazer uma peça, ela diz que não encontra a verdade da personagem porque não se identifica com aquele texto, e a peça chama-se A Segunda Mulher. Pois. E não se identifica com essa Ela ainda mulher quer mais estar velha. na primeira. Mas, ao mesmo tempo, e uma coisa que só descobri agora, eu e o Martim, é que o Cassavetes foi visionário quando fez este filme. Porque, na verdade, esta atriz, esta mulher, ela realmente, a peça é sobre uma mulher que aos 40 e tal anos já não se pode apaixonar mais e leva porrada do marido e não sei o quê. Porquê? Isto foi uma peça que questionou o papel da mulher na sociedade. E que está tão em voga E ainda, que está tão em infelizmente. voga. E ela recusou-se a representar as convenções para as quais foi destinada. Ela diz: porquê? Porquê? Mas o que é que te diz que eu já não me posso voltar a apaixonar? Claro. O que é que te diz que eu tenho de levar chapadas dele? Claro. Porquê? Ela questionou o seu papel Isso é enquanto muito mulher. interessante. Porque E com só ele- agora é que eu reparei. Isso é interessante. Eu e o Martim. Quis sair da narrativa. Quis sair da narrativa, ou seja, porque realmente, efetivamente, a mulher, ainda nos dias de hoje, e consoante, não é? Aquelas funções, tu tens de representar, tu tens de cumprir as funções para as quais foste destinado, casar, ter uma família, etc. E já tens certa idade, se calhar não vais ter tantos amores, Sim, porque, sim. não é? Pá, não imaginas a quantidade de vezes que eu tive de justificar o facto de não ter filhos. É muito difícil de ser confrontado permanentemente com isso. E, portanto, é chata, a sociedade é chata. E se tu não representas essas convenções sociais,
tu tens uma mala muito pesada às costas. verdade. E de repente eu te espera lá, mais uma camada da peça que eu não sabia que na altura isto era mais um problema existencial de uma atriz, não é só esse. Tens essa mala cheia? Tenho muito cheia. Eu também. E então, como é que geres para largar essa bagagem? Porque quem enche essa mala é a sociedade que nos põe essa mala nas mãos. Hoje em dia, com muito mais ligeireza, e tenho muita pena, na verdade, sinto assim neste momento até uma certa condescendência com as pessoas que vivem reféns dessas convenções. Já não me aprisiona nada. Há uns anos atrás, sim, chegava a inventar problemas para justificar a minha coisa, tipo, pois, nem vou dizer quais, mas ou seja, eu ficava realmente fragilizada com isso, era quase como uma tarefa que querem te fazer sentir desenquadrada, incompleta, coxa. Há quem? E neste momento é o contrário. Eu lá está, inverti um bocadinho isso e fico um bocadinho condescendente. Que pena que tu vives refém dessas mesmas convenções sociais. Tu agora estás a regressar aos ensaios, tem filmagens. Amanhã começa as filmagens. Aliás, já tivemos um dia, mas depois interrompemos novamente. A peça, da mesma forma que o filme tem cenas da peça, esta peça tem cenas filmadas. E nós, esta semana, vamos estar a filmar todos os dias cenas do espetáculo que vão entrar no grande ecrã. Uau! Bom, com João Reis, Sim, o elenco Reis, é grande. João Araújo, Maria José Pascoal, Heitor Lourenço, Marta Félix, Margarida Baker, o Sabri, porque isto Lá há dois estaremos elencos. para aplaudir. Por favor, nós depois temos um elenco que só pertence também ao filme, mas que vai entrar, inclusive, ou seja, há um ator que entra tanto no filme como numa cena no espetáculo, que é o Sabri, mas temos o elenco peça e elenco filme. Okay. Há dois elencos. Muito bem. Eu pedi-te para tu trazeres um excerto para leres, não sei se... Eu não queria trazer da peça para Muito não bem. banalizar e porque E ainda acho não... bem. Pronto. Sim. Então, e também não queria trazer poemas, porque Claro. há aquelas coisas... Então, olha, isto é a propósito da nossa relação com a dor. Vamos a isso? Vamos a isso. Abraçar a dor? Vamos abraçar a dor. E há um livro muito interessante, eu descobri agora, é um filósofo coreano que eu não conhecia e uma amiga minha falou-me deste livro e eu mandei vir. É uma coisa boa, pronto, quando estás fechado em casa mandas vir coisas. Mandei vir este livro, chama-se A Sociedade Paliativa. E eu não sei dizer o nome deste filósofo. Tenta. Byung-Chul Han. Han. Vamos a Pronto. isto. Algofobia. Diz-me qual a tua relação com a dor e eu dir-te-ei quem és. Esta máxima de Ernst Jünger pode aplicar-se à sociedade como um todo. A nossa relação com a dor revela em que sociedade vivemos. As dores são números que contêm a chave para a compreensão da respectiva sociedade. Por esse motivo, toda a crítica social tende a oferecer uma hermenêutica da dor. Se as dores forem entregues exclusivamente à medicina, perdemos o seu caráter distintivo. Hoje reina por toda a parte uma algofobia, um medo generalizado da dor. A tolerância à dor também diminui rapidamente. A algofobia tem por consequência uma anestesia permanente. Evita-se qualquer estado doloroso. O sofrimento amoroso também se tornou suspeito. A algofobia estende-se ao social. Cada vez se atribui menos espaço a conflitos e controvérsias suscetíveis de conduzir a confrontos dolorosos. A algofobia também abrange a política. A coação da conformidade e a pressão do consenso estão a aumentar. A política instala-se numa zona paliativa e perde toda a vitalidade. A falta de alternativas é um analgésico político. O centro difuso tem um efeito paliativo. Em vez de se discutir e lutar por melhores argumentos, cede-se à coação do sistema. Alastra uma pós-democracia, uma democracia paliativa. Daí Chantal Mouffe reclamar uma política agonística que não evite confrontos dolorosos. A política paliativa é incapaz de visões ou reformas drásticas que podem provocar dor. Prefere recorrer a analgésicos de curta duração que apenas mascaram disfunções e distorções sistémicas. A política paliativa não tem coragem para a dor e assim o mesmo permanece. A atual algofobia está na base de uma mudança de paradigma. Vivemos numa sociedade de positividade que procura libertar-se de qualquer forma de negatividade. A dor é a negatividade por excelência. Também a psicologia segue essa mudança de paradigma e transita da psicologia negativa como psicologia do sofrimento
para a psicologia positiva, que se ocupa do bem-estar, da felicidade e do otimismo. Os pensamentos negativos são de evitar, devendo ser imediatamente substituídos por pensamentos positivos. A psicologia positiva submete a própria dor a uma lógica de desempenho. A ideologia neoliberal da resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Fala-se até de crescimento pós-traumático. O treino da resiliência, como exercício de força mental, tem de fazer um indivíduo um sujeito de desempenho o mais possível insensível à dor e permanentemente feliz. Uau! Vivemos na ditadura da felicidade e numa certa dormência. Tanto. É insuportável. Nós temos de promover essa felicidade constantemente. É muito chato e tu vês isso em tudo. Vês isso nas redes sociais, vês isso na política. Nós realmente estamos a viver no curto prazo, porque é bom, lá está, mantemos a sociedade anestesiada. Vá lá, põe pensamentos positivos. Vá lá, anima-te. Não estás maravilhoso? Estás maravilhosa, vá lá. Se tu te animares, a coisa passa. Passa. Tu deixas de olhar para ela. Olha, tu estavas lá para fazer motivação, coaching motivacional. Credo, cruzes. Não me desejo mal. Não. E este confinamento fez-te conviver mais com a dor? Sim, precisamente. Eu acho que este livro sai precisamente nesta altura, não é? Fez-me confrontar com ela sem fez-me assumi-la, não é? Ou seja, eu sempre assumi, eu não vivo nessa eu não tenho essa urgência de mostrar a felicidade, mas custa-me menos dizer agora não é um momento bom, se calhar não vamos falar, não é? Porque é importante, lá está, se nós perdemos a nossa dor, nós também perdemos o nosso caráter distintivo, nós também perdemos essa identidade, a nossa verdade. a nossa verdade e a capacidade de ver realmente o que é que se está a passar, não é? E o que se está a passar é difícil, é duro, é violento. Nós todos sofremos vários tipos de luto, a vários níveis. Isto é tudo uma metáfora, isto é muita coisa, não é? Nós não estamos só a falar aqui ao nosso nível, não é uma coisa individual, estamos a falar de nós enquanto sociedade. Mas a verdade é que eu acho que é importante olharmos de frente para aquilo que nos magoa. Coletivamente. E é só olhando de frente para isso que também conseguimos ultrapassar, não é? Porque é um exercício, não é? É um exercício, tu crias também as tuas ferramentas, as tuas armas, o teu crescimento pessoal, a máquina, a própria sociedade acaba por ter nessa longevidade, na forma como se programa, eu acho que uma eficácia, uma eficiência diferente, porque lá está, se vires essa perspectiva, né, uma questão de a vida a longo fogo, não é? A cultura, como é que se vai pensar? Não é só a cultura no imediato, como é que nós vamos ter realmente uma política cultural para os próximos 10, para os próximos 15, para os próximos 20 anos? Não é no imediato só, no imediato, obviamente, há pessoas a passar fome e nós temos de resolver esse problema. Mas para além do imediato, faz falta uma política cultural, faz falta nós percebermos que ideias é que o país tem para a cultura nos próximos anos, porque é essa a longevidade que te vai dar alicerces, que te vai dar estrutura e que, de certa forma, uma certa autonomia. Para nós sermos mais independentes, nós precisamos de alicerces, e esses alicerces só existem quando são construídos com essa visão de longevidade, e a longevidade tem de forçosamente incluir os problemas estruturais, claro. A dor, essas nossas, não é com paninhos quentes, como se diz, que nós vamos conseguir resolver o que quer que seja. Os livros salvaram-te durante o confinamento? Durante o confinamento, sim. Eu gosto sempre há alturas que leio menos, infelizmente, porque estou a gravar a um ritmo doido, porque eu gosto sempre de ter muitos livros na mesinha de cabeceira, mesmo que às vezes só consiga mergulhar em poucas páginas, porque eu ainda por cima tenho uma leitura lenta e mastigada, mas gosto muito de ler e no confinamento foi extraordinário e inclusivamente deu-me a ideia para um dos projetos onde eu comecei a trabalhar o ano passado e que vai dar também pano para mangas, não vou falar ainda dele, mas é um projeto em cinema. Temos Dalila no cinema em breve. Não vou realizar, mas
É uma ideia que eu quero, que eu quis, que começou de uma maneira, que depois, entretanto, foi para outra forma, mas sim. Dali lá pegar no Destino Plus. Sim, Acaba. dos cornos. mas de certa forma, ou seja, não estou sozinha. Eu depois criei a minha equipa. Eu disse: olha, gostava que tu produzisses, gostava que tu realizasses e gostava que tu escrevesses. Sim. E portanto, porque eu sei que isto é um trabalho de equipa e eu preciso dessa família. Andas a criá-la? Ando a criá-la muito feliz. E é uma felicidade isto. É uma felicidade sentir que esta equipa tem força. E apesar de ser muito improvável, porque esse é outro desafio, é juntar improbabilidades, a coisa está a ficar articulada. Olha, este talvez seja dos piores anos das nossas vidas, não sei se será o teu. Houve aí uma separação profissional, mas também estão a acontecer muitas coisas novas. Estás numa boa fase? Estou. Que é bom, que bom. Estou sobretudo, lá está, depois de tu te confrontares com o que te magoa, com o que te dói, depois de tu fazes os vários lutos, há realmente há um exercício de superação que é fundamental. E quando tu pensas assim, espera lá, já estive ali e sobrevivi. E, portanto, a partir daqui só pode ser melhor. Não quer dizer que as coisas más não aconteçam, não quer dizer que não tens garantias de nada, nunca. Isso mas claro, estás consciente, porra, já não te enganas mais. Que bom. Vamos dar música à nossa conversa? Vamos! Então, quais são as músicas que trouxeste e que podemos ouvir? Vamos a isso. Então, isto é também um tema muito complexo, porque muitas vezes pedem-nos músicas e eu não gosto de repetir, então pensei, o que é que eu ouvi nos últimos dias? Olha, como eu tenho viajado muito, tenho andado a viajar em várias épocas. Em várias épocas, eu fui aqui para o século, fui para Bach, não é? Mergulhei aqui no nosso barroco. Vamos ser barrocos e escolhi o concerto para cravo em Ré menor. É isso. É concerto para cravo em Ré menor e depois tem BW, 1052. 1052, exatamente. Então vamos ouvir Bach. Vamos! O que é que podemos ouvir mais? Então, podemos ouvir os Silent Poets. Eu ouvi, curiosamente, esta música quando estava a viver em Nova Iorque, em casa de uma pessoa muito especial na minha vida. Perdi-me de vista dos Silent Poets. Eu gosto muito desta música, que não tem letra, é instrumental, e que se chama Waiting. E é como nós estamos à espera, e é um som que eu gosto de mergulhar nele. É uma música longa que dá para entrar e ocupar o espaço até te transformares no próprio espaço. Para ocupar os silêncios? Para ocupar todos os silêncios, sem medo. Pois, então vamos a isso. Waiting. Waiting.
E sem esperarmos mais, qual é a terceira música? Então, a terceira tem um título muito apelativo, que Vamos a isso. é Life is What... Espera aí, diz-me que eu não sei de cor. Life's What You Make It. Claro, Life is What You Make of It. Yeah. What You Make It, que é uma música dos anos 80 de Stock Talk. Eu adoro os 80s. Também E eu tenho uma playlist no meu telefone que se chama Coffee, que é assim uma coisa que eu gosto de pôr de manhã, e começa com esta música. E é mesmo um exercício, a vida Para é aquilo, acordar, somos nós que fazemos, a vida é aquilo que nós fizermos dela. E portanto, esta música tem uma letra muito simples, muito pouco existencial e muito pragmática. A vida é aquilo que nós fazemos dela. Talk, talk, and it's a happy song. Ai, que bom. Vamos a isso. Vamos animar. Love's what you make it. Can't escape it. Baby, yesterday's favorite. Don't you hate it? Love's what you make it. Baby, love's what you make it. I'm backdated. Muito bem. E quais são os teus fantasmas hoje? Apesar de tudo e dessa boa energia. Os meus fantasmas também são a minha juventude, de certa forma, a minha pós-adolescência. São fantasmas porque lá está, é a primeira mulher, não é? É que é a questão da idade. É, portanto, eu também tenho uma Laura na minha vida. A Dalila mais a jovem, Dalila mais nova, que que tinha todos os sonhos do mundo. sim, não é que tivesse lá está, apesar de eu ser muito sorridente e muito fresca, se calhar não tinha aquela atitude de está no papo é meu de todo, mas eu confiava e eu também confio, mas não é isso, Perdeste inocência, mas é perdi a evidente. inocência. É inevitável, O dizia. Krzysztof Kieslowski morreu entretanto, que era um realizador. Ou seja, aqueles filmes que tu pensas, eu vou fazer uma coisa igual, não aconteceram. Provavelmente aqueles filmes não irão acontecer. E, portanto, agora a vida e as coisas, nós temos de proporcionar aquela realidade. É uma das coisas que eu tenho pensado. Eu ainda não sei se vai acontecer este ano dar aulas ou não. Convidaram-me. Eu gostava muito porque acho que é um bom... Já o tentei fazer e não acho... Não sei se me sei bem, mas acho que nós temos esse dever moral, acho que é bom. Mas uma das coisas que eu pensei quando me convidaram foi... Eu gostava de perguntar, se tiver essa turma, a cada um, o que é que tu queres fazer? Qual é o teu sonho? E dizer então, se é esse texto, se é essa peça, esse filme, traz-me. Ou seja, não impingir, dar essa oportunidade. Nunca nos ensinam a escolher e nunca, sobretudo, nunca nos dizem se não te derem, faz tu por isso. E, portanto, eu acho que é importante criar esse espaço. O que é que tu queres contar? Olha, neste momento, o que é que tu gostavas mesmo de fazer? Então faz. E isso, ou seja, ninguém me disse isso mais cedo. As coisas foram aparecendo, eu fui seguindo um bocadinho o vento, fui um bocadinho ao sabor da maré algumas vezes, apesar de, lá está, tentar preservar esse critério de seleção, etc. Mas muitas vezes, obviamente, há necessidades. Nós temos de trabalhar, temos de ganhar dinheiro, temos de fazer. Eu não sou diletante, como já te disse, é importante. Mas não lutaste tanto como querias pelos teus sonhos. Sim, é óbvio que as ferramentas vêm com o tempo, não tens essas ferramentas aos 20 anos. Há pessoas que já nascem com elas e têm um talento enorme e por alguma razão é que há pessoas que escrevem textos maravilhosos na adolescência e na idade adulta quando são ainda novos. Tu também nasceste com bastante.
Sim, mas eu fui. Há coisas que só agora é que tenho, se calhar, também confiança para fazer, percebes? Para usar. Mas não nasci com um dom, eu acho, nem um dom para a escrita, nem um dom para a encenação. Ou seja, eu podia ter criado a minha companhia de teatro há 20 anos atrás, mas não me sentia capaz, como ainda hoje não me sinto capaz. Se calhar estou capaz para escolher as minhas pessoas e dizer: olha, eu não consigo fazê-lo sozinho, consegues ajudar. E portanto, isso sim, mas acima de tudo é importante e é urgente é importante identificarmos as nossas urgências para sermos capazes de começar desde cedo a mudar a realidade e a provocar a realidade, ou seja, não ficarmos tão dependentes. Não, fui a um casting e não fiquei, fui a outro casting e não fiquei. Como há muita gente que realmente que acaba por desistir. E porquê é que desistem? Porquê é que não vão eles à procura do texto? Porquê é que não escrevem eles o texto? Porquê é que não arranjam maneiras? Existem maneiras. Queres deixar de ser escolhida para seres tu? Eu percebo A isso, escolha. é um bocadinho. Eu também gosto de ser escolhida, mas também quero ter o direito de escolher. Tu já és a atriz que querias ser ou que queres ser? Acho que nunca seremos, sabes? Isso é perverso, isso. É perverso. Pois. Porque nada se pode instalar. Nós nunca podemos ficar demasiado instalados. E, portanto, ainda não, e não sei se algum dia serei. Tu já estás mais próxima de quem és? Isso sim. Sim. Acho que sim. Ou seja, não é. Sempre estive muito. Ou seja, É uma nunca questão tive que eu muitos ando a questionar. filtros. Sim, nunca tive muitos filtros. Eu sempre me expus. Toda a gente. Aliás, é provavelmente a frase que eu mais ouvi na vida: estás-te a expor demasiado. Sempre ouvi isso. Portanto, eu sempre tive essa conexão e atropelo muitas vezes as pessoas à pala disso. Mas a única coisa é que estou mais confortável nessa conexão. Ou seja, já não peço tantas vezes desculpa por existir. Isso é ótimo. A vida tem sido boa para ti? Tem. Eu acho que tem. Não me respondeu a todas as perguntas, nem provavelmente vai responder. Não, lá está, não cheguei a viver o meu sonho, mas tem sido boa. Eu tenho, lá está, uma estrada. Eu sinto que fiz um caminho, que construí um caminho, pedra após pedra, que sempre honrei as responsabilidades que me foram dadas e as oportunidades que me foram dadas. Sinto que tive imensos anjos da guarda, pessoas que, sem me conhecerem, porque eu não tais mãos. mais ou menos, ou seja, não tive padrinhos. Eu cheguei a esta profissão, eu não tenho qualquer pedigree cultural. Ninguém na minha família se dedica à profissão, nem sequer a ramificações, ou seja, não tenho qualquer background. Cheguei realmente sem padrinhos e nunca tive padrinhos, mas houve a bênção de alguém, e eu nunca me vou esquecer dessas pessoas. A Rita Pinto Leite, com quem eu fiz o meu primeiro casting, a Ana Luísa Guimarães, que me escolheu para o meu primeiro trabalho, o José Eduardo Muniz, que me defende em todas as reuniões que tem, ou seja, eu não esqueço as pessoas, e a verdade é que as pessoas que eu conheci na minha vida e que acreditaram em mim e no meu trabalho foram cegas a defender-me. E, portanto, foram mãos que apareceram, eu não as cultivei, eu não fiz por elas. As mereceste também, não é? Quem se dedica tanto ao trabalho vive menos o amor? Não, eu vivi muito o meu amor, sempre. Que bom. Mas, obviamente, que é penalizado, não é? Não é? É. Não, isso sempre, não é? Não, isto é um compromisso muito chato, porque toda a gente sempre me disse: tu vives para o trabalho, não é? Isso obviamente é penalizado, mas as minhas paixões sempre foram muito intensas, muito arrebatadoras. Paixões. Sim, mas o amor também. Não acredito em relações eternas, portanto, de certa forma... Não acreditas em relações longas? Acredito em relações longas. Acredito em desgaste, acredito em que é importante também irmos reciclando essas mesmas... reciclando, obviamente, os teus sentimentos passam por transformações, não é? Tu vais da paixão para o amor e para um carinho muito grande. Há várias coisas. Obviamente tu podes sempre reciclar e ressuscitar sentimentos, as relações... que a relação possa sair penalizada por causa das nossas vidas, dos nossos trabalhos, sim. E opções. E opções também. O amor não. Obviamente pode provocar, lá está, pode provocar dor. Tu podes ficar realmente, efetivamente, sem uma relação porque a descuraste, porque a tomaste por dado adquirido ou porque te dedicaste pouco a ela, efetivamente. Mas também a partir do momento que tu
percebes que é preciso dar espaço ao outro, o mesmo espaço que tu queres que o outro te dê a ti, depois tens de conseguir arcar com as consequências. Estou a perguntar isso porque se com a idade também achas que saberás amar melhor. Mais incondicionalmente. Mais? Sim, Curioso, não é? sim. Aos 20 há sempre a ideia de que amamos incondicionalmente porque não temos... Cobramos tudo. Cobramos tudo. Tudo. Atenção, temos de ser a primeira, Ah, a prioridade na vida daquela pessoa. Agora, não. és menos caprichosa. Eu acho que, infelizmente, ainda sou caprichosa, mas porque está um bocadinho na minha natureza, porque sou um bocadinho mimada, porque, por exemplo, imagina, sei lá, chego a casa depois de um dia de trabalho super intenso, super complicado. Se não consigo ter energia para me sentar à mesa a jantar e conversar sobre o dia, vou direto para a cama. Isto são coisas lixadas, não é? Pois, numa relação, claro. Porque numa relação não pode haver hierarquias, temos de estar em igualdade de circunstâncias, Neutro. tem de Um ser, não é? espaço neutro é ideal. E nós às vezes somos um bocadinho umas retroescavadoras, atropelamos as pessoas à nossa volta, também na amizade, Tu que a amizade é amor. já me disseste isso muitas vezes nesta conversa, que esmagas quem está à tua É uma frente chatice. com esse sorriso encantador. Tu és assustadora. Opa, é horrível. É sério? Eu sinto-me mal. Ou seja, até devia sentir Vai tudo à pior, frente. não é? Vai um bocadinho. Ah, uau! É um Para o bem e para o mal. Sim, para o bem e para o mal. É muito chato isto, desculpa. Isso trabalha-se. Trabalha-se, claro que se trabalha. Mas também eu já devia ter feito um trabalho se calhar mais... Mas lá está, como também tenho muito tempo sozinha, passo muito tempo sozinha, e para mim estar sozinha não é um problema, também cristalizas, isto é lixado. Mas o confinamento não te trouxe solidão? Ai, eu adoro, ou seja, Eu adoro estar sozinho, mas mas o eu confinamento já me pôs em circunstâncias sim, estranho. Eu tinha um discurso muito redondo, sim. até nas viagens e Sim, tudo, que eu sim, sou uma sim, companhia sim, sim. incrível para mim. E agora já percebi que pode ser menos interessante às vezes. Quando somos obrigados, claro. Sim, eu percebo, ou seja, a solidão é óbvio que é uma coisa chata e uma coisa triste. Mas eu acho que quando és capaz de estar confortável nesse silêncio, nesse espaço de escuridão, és muito mais forte também. Também acho. Nós vivemos permanentemente anestesiados pelo ruído, a querer... Vamos divertir, somos tão giros e tão divertidos. Isso é tão chato. É muito chato, não é? Chato. Muito chato. The beautiful people. Lá está, a positividade cansa. Cansa muito. Olha, não me vou perdoar se não te perguntar um ou dois destinos para onde foste, onde queres regressar. Pois, olha, eu tenho sempre tantas o meu mapa nunca mais acaba, então penso sempre assim, eu não vou repetir enquanto não for ver isto. Mas não me importo repetir, há lugares onde eu não me importo repetir, claro, não é? Os Estados Unidos é um deles porque tem lá histórico, não é? Património afetivo, pessoas, amigos, família, etc. E portanto irei sempre voltar aos Estados Unidos. Mas há tantos lugares, sabes? A América Latina fascinou-me. Eu fiz 6 meses pela América do Sul e, por exemplo, há imensa coisa que ainda não vi. Claro, é estranho. O Brasil isso. nunca mais acaba. E Tanta terra. eu não percebia porque é que às vezes as pessoas repetiam. Claro que eu não vou repetir sempre a mesma viagem para o mesmo lugar. Eu gosto de mudar e mesmo dentro do mesmo país mudar. A viagem pode ser muito diferente Claro, no mesmo país. claro. Mas sei lá, eu quero voltar à Islândia, eu quero voltar ao Japão. Japão, quero tanto. É inacreditável. Há muitos lugares que são realmente transformadores. Óbvio que tudo é transformação, como dizias há pouco e como disse o Miguel Guilherme, as viagens começam nos livros, essas viagens interiores que são intermináveis e super construtivas, ou seja, existem muitas formas de viagem, mas eu exerço a minha liberdade realmente no verbo ir. Próximo destino. Então, eu nunca fiz o Nilo, eu sempre quis descer Verdade. o Nilo até Aswan e ir tomar um chá ao Old Cataract, onde a Agatha Christie. Nunca desci, aliás, eu tinha essa viagem programada com 2 amigos e tivemos de cancelar. Portanto, o Nilo será uma delas, mas também o Egito tem de acalmar um bocadinho. Que mais? Pois, eu tinha muitos projetos que foram todos assim, que acabaram por abortar naturalmente, não é? Eu cheguei o ano passado a escolher em função das quarentenas. Há quarentena, não há quarentena. Pois acabei por cancelar tudo. Cancelei tudo. Mas, ou seja, cada destino eu encontro razões suficientes para ir ao Djibouti, se for preciso. Claro que há desigualdades sociais que na verdade neste momento não tenho qualquer vontade em ser voyeur dessas realidades. Já estive em algumas e a verdade é que é muito... Por exemplo... Olha a Nicarágua, que assisti a uma guerra civil, Pois. enquanto lá estava, estive lá 1 mês e meio que a coisa estourou
E realmente eu senti na pele o que é essa falta de liberdade de expressão de tudo, mas a um ponto de, quer dizer, é brutal. Eu sei que nasci em 74, mas eu lá vi... O ano da liberdade. Eu sou uma filha da Revolução, com Uau. todo o prazer. E é difícil tu assistires a isso, é difícil tu veres realmente um governo que esmaga as pessoas e que essa sociedade se vê privada da sua liberdade, que é o bem mais essencial, e onde há uma desigualdade social enorme. E, portanto, quando tu te sentes um bocadinho voyeur dessa desgraça, dessa dor, há uma coisa que é mesmo... Há um espelho que é difícil, tipo... Quem sou eu, não é? Eu lembro-me de me terem, como a imprensa estava proibida de entrar no país, de me chegarem a perguntar se eu não queria ser uma espécie de correspondente. Eu disse, não, para já não sou, não é a minha área, não é o meu departamento. Depois não saberia fazer. E depois eu tenho pudor, eu na verdade senti-me um bocadinho culpada por estar ali. Contribuí da maneira que pude, com os meus medicamentos todos, mas é difícil. E, portanto, nós, na verdade, apesar de tudo, somos uns privilegiados. A verdade é essa. Nós temos muita sorte. Obrigado, Dalila. Obrigada, Bernardo. Muito obrigada. Obrigado. Então podemos ver-te já no dia 22 de abril, sim. 22 de abril, no Teatro da Trindade, com a peça A Noite de Estreia. Sim, Noite de Estreia. Noite de Estreia. Vão todos lá, todos e todas lá. Todos os dias, por favor, e não tenham medo. Nós não há contágios nos teatros. Os distanciamentos serão respeitados para a nossa penalização, porque os teatros deixam de ter a capacidade, não é? 50%, não é? É uma dor ver tanto espaço entre as cabecinhas das pessoas, aquela muralha. E de máscaras. Agora nós precisamos mesmo que o público venha ter connosco. É mesmo um apelo. 22 de abril. Obrigado, Dalila. E termina assim esta conversa com a Dalila Carmo. Espero que tenham gostado, tanto como eu gostei. E se sim, não poupem nos corações, estrelas e comentários, estas coisas das redes sociais, e sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@empresa.pt e até para a semana. Muito obrigada. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto. O genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. E é tudo por agora. Até para a semana. Pratiquem a empatia e boas conversas. Who